Oremos neste momento. Querido Deus, neste momento, Pai, te peço, Deus, que o Senhor, com o seu Espírito Santo, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos ouvir, de fato, a Tua Palavra, não somente ouvir de forma vazia, ouvir sem que penetre o nosso entendimento, mas que neste momento, Deus, o Senhor nos dê da Tua graça, Pai, para poder entender a Tua Palavra, para poder ouvir aquilo que o Senhor fala e que as nossas vidas sejam conformadas à Tua Palavra, Deus. Te peço pela minha vida também neste momento, Senhor, me dê graça para transmitir a Tua Palavra sem coisas que eu deseje acrescentar a ela. Que o Senhor me livre, Pai, deste grande erro, Deus. Te peço, Deus, pelas nossas vidas, porque de Ti nós dependemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto desde o início dessa carta que Paulo possui um imenso desafio. Paulo está passando por um processo de grande dificuldade em relação à igreja na Galácia. Ele tem o desafio de trazer os Gálatas de volta à realidade da justificação pela fé. Esse é o objetivo dessa carta, é trazer essa doutrina de volta, trazer a igreja da Galácia de volta aos trilhos. A forma que eles foram minados pelos judaizantes está fazendo com que eles se tornem escravos. E aqui está a preocupação de Paulo. Aquilo que ele pregou com tanto amor, com tanto cuidado, com liberdade, aquilo que havia recebido diretamente de Cristo, está agora sendo manchado pela tinta do legalismo na igreja na Galácia. E Paulo, chocado, desacreditado, decepcionado, procura trazer os Gálatas de volta à realidade, procurando deixar claro o que é que Deus faz na história. E Paulo constrói toda a sua longa argumentação na base da justificação pela fé e não pelas obras. Isso Paulo deixa muito claro, muito claro. E ele tem o objetivo de deixar o mais claro possível. Por isso, se vocês perceberem, ele está há 4 capítulos, assim, trabalhando nisso. Ele fala, conta uma parábola, conta uma história, traz uma lembrança, um fato, e sempre para falar, exemplificar. Ele está tentando deixar assim, eles sem argumentos. E nesse trecho que a gente tem hoje, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. E vamos ler até o versículo 31. E o texto diz o seguinte. Paulo inicia: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe.
Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós vamos ir versículo por versículo, procurando entender mais a fundo por que Paulo está trazendo essa história agora? Por que ele está trazendo a lembrança dos Gálatas, a história de Agar, Sara, nesse contexto, o que está acontecendo? Então, de cara, dá para entender que Paulo inicia combatendo diretamente aquilo que eles tanto se orgulhavam e desejavam alcançar. O que era isso? O ideal deles estava voltado à ideia de que eles eram filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Como Abraão, nós obedecemos as coisas que nos deixam similares com Abraão, que nos aproximam de Abraão, nos fazem parecermos filhos de Abraão. E como tais, eles deveriam seguir os passos do seu pai. A graça, nesse momento, para eles é como se fosse um belo acréscimo, mas eles dependiam daquilo que eles poderiam cumprir as regras para confirmar que eram verdadeiros filhos de Abraão. E agora aqui Paulo, de forma genial, ele lembra o claro fato de que Abraão teve 2 filhos. Tá, vocês querem muito ser filhos de Abraão, tá bom, mas vocês lembram que Abraão na verdade teve 2 filhos? Qual dos 2 filhos vocês querem ser, na verdade? E aqui vê Paulo dizendo no versículo 21, digam-me vocês, eu estou lendo na versão da NAA, a nova versão atualizada, que diz assim, digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz, já que vocês querem estar sob a lei? Vocês não ouvem a própria lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Versículo 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Muito claro. Então a gente vê um filho com Agar, era Ismael. E outro filho com Sara, que era Isaque. Filho da carne, filho da promessa. E os 2 filhos aqui, mesmo sendo descendentes de Abraão, representam 2 realidades bem diferentes. Um filho, Ismael, representa o anseio humano por seguir a vontade de Deus, mas que depende da própria habilidade para ser herdeiro das promessas de Deus. O outro filho, Isaque, representa o anseio humano por seguir a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, a graça de Deus em cumprir a sua vontade a despeito das tentativas e do esforço humano. Isso que Paulo está trazendo, assim, muito diferente. Por um lado, fica evidente que o ser humano deseja uma e outra vez fazer as coisas de acordo com o seu bem entender da situação, com a sua astúcia, com o que é capaz de oferecer, e por outro lado, vemos aquilo que Deus faz na história por meio das suas promessas, não tomando em consideração aquilo que o ser humano é capaz de produzir ou oferecer. E Paulo procura trazer o olhar dos Gálatas para a história de Abraão. No momento que recebe a promessa de Deus, Abraão recebe essa promessa de que seria uma grande nação. Okay? A sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. Imagina Abraão recebendo essa promessa. Mas ao mesmo tempo, além da avançada idade dele e de Sara, da sua esposa, Sara ainda era estéril. Okay? Então Abraão recebe uma promessa assim que... aquela que você não dá muito crédito, né? Nossa, tudo bem, se der certo, lucro, né? Mas não vou colocar muita fé, mas
Aquela promessa de... E naquele momento, no movimento de desespero, naquela crença, naquele momento, na frustração de querer ajudar a Deus, Sara pensa que, será que Deus talvez não se referia a que Abraão poderia usar a minha escrava, Agar? Será que Deus não se referia a isso para dar descendência? Já que eu sou estéril, a gente é velho, talvez Deus esteja se referindo a isso. E Abraão aceita a proposta de Sara. E isso acontece. E aqui vemos 2 pontos claros em relação ao que Paulo está desejando trazer, quando ele lembra dessa história. Primeiro, o movimento de Abraão e Sara de gerar um herdeiro para as promessas de Deus, através do esforço, da astúcia, caracteriza uma fé imatura e legalista. Essa fé os leva a agir em direção a algo que Deus fala, mas por meio de algo que não aponta para Deus. Eles estão indo em direção a algo... Não, Deus falou isso, mas vamos tomar um caminho que não é pelas vias de Deus, mas a gente está em obediência a Deus. Espera aí tem algo muito errado. Essa fé os leva a procurar garantias frente a uma situação pouco favorável. Lembrando que eram de avançada idade, ela era estéril. Fica evidente que essa fé promove um falso senso de segurança. Olha, Deus prometeu, parece impossível, mas vamos tentar uma garantia aqui? Talvez Deus faz por aqui também, quem sabe? Ou garantir alguma coisinha aqui. Isso é o primeiro ponto que Paulo deseja trazer. Segundo, a promessa de Deus. O segundo ponto que Paulo deseja relembrar, deixar muito claro, é que a promessa de Deus, na verdade, independe de Abraão. Independe. Porque Deus não oferece uma condição a Abraão. Mas ele fala aqui a Abraão o que ele vai fazer com a sua descendência. Isso fica mais claro ainda quando Deus dá o filho da promessa, Isaque, mesmo depois de Abraão e Sara terem maquinado e tentado cumprir aquilo de outra maneira. Deus faz, mesmo assim. Então, a tentativa deles somente foi capaz de gerar um filho escravo. O que eles conseguiram criar, eles criaram algo, mas criaram um filho escravo. Que não seria herdeiro, que não seria o herdeiro prometido por Deus. Então, eles criam algo que não aponta para Deus, que não é o que Deus realmente faz. Por isso, Paulo traz essa clara imagem aos Gálatas. Ele usa essa ilustração para colaborar com tudo que ele escreveu até agora, nos 4 primeiros capítulos. Os Gálatas, nesse caminhar legalista, eles representam, quando eles estão caminhando de forma legalista, eles vão representar o filho da escrava, Ismael. Eles vão representar Ismael, o filho que nasce por meio do esforço humano. Aquele que anseia ser herdeiro das promessas de Abraão por meio do esforço humano. E a ideia dos Gálatas agora é que a obediência à lei lhes poderia dar segurança de serem herdeiros da promessa de Abraão. E que a graça por si só não é suficiente. Tim Keller vai trabalhar sobre 4 tipos de pessoas, 4 tipos de cristãos na nossa realidade e coisas que nós entendemos, conhecemos. Primeiro, ele vai colocar numa categoria aqueles que obedecem à lei, mas dependem da lei. Esse grupo é composto por cristãos moralistas, que tornaram o evangelho numa série de regras morais, éticas. Eles se orgulham dessa fé, porém, eles são profundamente inseguros. Profundamente inseguros. A sua insegurança a cada dia cresce, porque eles procuram obedecer tudo. Mas no final de tudo eles não têm certeza se eles conseguiram já a salvação. Porque eles não conseguem perceber o amor de Deus. Não vão conseguir perceber o amor de Deus. Vão pensar que tudo vai depender do que eles conseguem oferecer. Da perfeição do que eles seguem. E isso também os faz... Isso faz com que eles se tornem intolerantes também. Isso tem muito a ver com os fariseus da época de Jesus. Que eles se tornam intolerantes.
com aqueles que vão errar também nos pontos que eles criam. Segundo ponto, segundo tipo de pessoas, são os que desobedecem à lei, mas dependem da lei. E eles creem que precisam obedecer tudo, que precisam viver tudo por obras e por regras. Eles têm uma mentalidade religiosa que está baseada em obras, mas eles acabam tendo uma baixa autoestima, porque eles não conseguem viver o que eles tanto desejam. Essas pessoas procuram ficar na periferia da igreja. Aquilo eles não vão servir, eles vão ficar meio que naquela, eu não sou muito bom. A gente estava até falando sobre isso antes no louvor. Algumas pessoas que ficam naquela ideia de, quando eu não sou merecedor de servir na igreja. Eu prefiro me acertar primeiro com Deus, ser um pouquinho mais santo e depois eu vou servir. Mas antes disso, eu sou pecador, eu não consigo servir. E aí, isso cria uma grande baixa autoestima. Numa comunidade legalista, você sempre vai ver esses dois tipos de pessoas. O orgulhoso, que acredita que já conseguiu, e o frustrado, que crê que nunca vai conseguir. Terceiro grupo de pessoas, os que desobedecem à lei e não dependem da lei. Esses são aqueles que são os relativistas, que acreditam que a sua espiritualidade vai poder ser vaga, algo vago. Você pode fazer tudo o que você deseja, tudo o que você quiser. Não tem base para nada. As leis não precisam ser seguidas, tudo é relativo. E o Deus dessa pessoa é feito à sua própria consciência. E o quarto grupo é formado por aqueles que obedecem os princípios da lei, sabendo que eles não dependem da lei. Eles obedecem à lei, sabendo que eles não dependem da lei. Esses são os que vivem em liberdade. Eles obedecem a Deus, mas não por peso, não por medo, mas com alegria, com gratidão por quem Deus é. Esse grupo se torna mais tolerante em relação aos outros. São mais solidários, são mais generosos. Eles possuem uma profunda convicção da sua salvação. E esse é o grupo que nós devemos ser. É uma forma de viver onde a gente entende que o que nós fazemos em obediência a Deus, na nossa caminhada diante dele, não é para conquistarmos alguma coisa, não é para conquistar alguma coisa, mas sim porque é uma resposta ao fato da gente ter sido conquistado pela graça de Deus, pelo seu amor soberano. É uma resposta ao que ele faz. Certa vez, eu vou lembrar de uma interação que eu tive com uma criança. Eu perguntei para uma criança de 4 anos. Eu perguntei para ela, você sabia que Deus te ama? Perguntei. Ela falou, sim, eu sei. Aí continuei perguntando, por que você acha que Deus te ama? E ela falou, porque eu sou um bom soldado de Jesus. É uma resposta que você espera de umas criancinhas às vezes. Até a gente poderia ficar orgulhoso, né? Quando a gente vê, nossa, que resposta legal, né? E é uma fé infantil, isso faz parte. Ela está aprendendo a falar, está aprendendo as coisas. Mas ela está errada. Ela não deixa de estar errada. Porque Deus não nos ama porque a gente pode oferecer algo para Ele. Ou porque a gente luta por Ele. Ele não vai te amar por causa disso. Ele vai nos amar porque a gente é filho. Porque somos filhos. Pais e mães que estão aqui. Por que você ama os seus filhos? Você ama pelo que eles produzem? Você ama porque eles produzem coisas para mim, eles são... Assim, se nós que somos seres altamente inconstantes, injustos, nós conseguimos amar de certa medida nessa forma nossos filhos, porque eles são nossos filhos, simplesmente. Quanto mais Deus, que nos gerou na eternidade e nos vê como herdeiros, como seus filhos, nos chama como seus filhos.
Assim era a fé imatura dos Gálatas, e muitas vezes a nossa, que anseia ter controle daquilo que Deus faz a despeito de nós. E além de tudo isso, essa fé imatura que nos leva a mal interpretar aquilo que Deus fala, ao nos dar aquele falso senso de segurança, ao nos encher de justiça própria e orgulho, essa fé imatura faz com que nos achemos merecedores da nossa salvação e melhor do que os outros. Eu posso pensar, eu sou reformado desde berço, sou reformado desde que nasci, desde antes que nasci. A minha primeira palavra não foi pai, não foi mãe, foi Calvino. Posso pensar isso, eu sou reformado. Mas acredite você ou não que serão salvos somente os que professam a fé em Cristo, por meio da fé que é gerada neles por Deus, e não os que professam a fé em Calvino, ou os que são da igreja presbiteriana per se, ou os que se vestem da forma como você acha que precisam se vestir, ou os que seguem a Deus com os seus costumes. O céu vai estar cheio de gente que é bem diferente de nós, que foram alcançados pelo mesmo Deus. Se elas foram alcançadas por Deus, podem ser muito diferentes de nós. Quem sou eu nessa ordem, na ordem do dia, para dizer que o outro está errado se deseja louvar de uma forma diferente a que eu louvo? E aqui fica o ponto central daquilo que Paulo está falando. E nós somos duros de coração, porque falhamos tantas vezes ao ouvir o Evangelho, assim como os Gálatas estavam nesse processo. Como difícil para o nosso coração enraizado no pecado entender que a liberdade para a qual Cristo nos chama é uma liberdade responsável, baseada na palavra. É uma liberdade responsável. E nós promovemos os extremos. Nós gostamos dos extremos. Ou a libertinagem do sentir, o meu foco é sentir alguma coisa, onde não existe nenhum parâmetro, onde o objetivo é sentir algo. E eu estou falando do extremo, porque é possível sim sentir a presença de Deus no nosso corpo caído. É possível. É possível em tantos momentos sentir alegria, sentir gozo, quando a gente experimenta o perdão de Deus nos momentos de queda, ou sentir profunda tristeza quando a gente vê alguém que a vida está sendo avassalada pelo pecado. Sentimentos fazem parte da nossa experiência diante de Deus, mas a gente entende que o equilíbrio se encontra quando a gente entende que a gente não precisa sentir um arrepio, a gente não precisa sentir a presença de Deus para a gente saber que Ele está aqui. A gente sabe que Ele está aqui. Nós sabemos, porque a palavra nos afirma. A sua palavra já nos garante. Por isso a gente não pode chegar a alguém que sente um pouco mais de emoção e dizer que ela está pecando. A gente precisa olhar para o Evangelho, a gente precisa procurar o equilíbrio. E se por um lado a gente tem o extremo da libertinagem no sentir, por outro lado a gente também tem aqueles que procuram suprimir o sentir. E nós presbiterianos, muitas vezes, podemos cair nesse extremo, pois a gente tem, às vezes, medo de se parecer com outro extremo. Só que a gente erra quando a gente não percebe que nós dois, muitas vezes, somos lados da mesma moeda do legalismo. Porque, ao mesmo tempo, alguns daquele extremo podem crer que Deus somente está presente no culto se sentir um arrepio. Nós, às vezes, podemos crer que a gente pode estar errando, a gente pode estar se afastando de Deus, a gente pode estar ofuscando a presença de Deus se a gente bater palma. Às vezes a gente pode cair nisso. Ou se tocar uma bateria, se tocar alguma coisa, a gente pode pensar isso às vezes. Alguns do outro extremo podem acreditar que você só recebe o Espírito Santo quando você fala em línguas. E alguns aqui a gente pode acreditar que é falta de respeito, por exemplo, eu subir hoje sem
paletó. Alguém pode pensar que eu não posso estar falando da parte de Deus se eu tiver vestido assim. Então, assim como os Gálatas, a gente insiste em permanecer no legalismo por conta da nossa ignorância em interpretar a Sagrada Escritura de forma infantil. A gente cria regra em cima de coisas que não são bíblicas e nos sentimos merecedores da graça gratuita de Deus. Então, nesse movimento, nós cometemos 2 erros diretos. Criamos regras que não são bíblicas, e quando cumprimos essas regras, a gente se sente merecedor daquilo que foi dado de forma gratuita por Deus. Então, quando erramos, nos sentimos desprovidos da graça. E quando vemos os outros errando, a gente muitas vezes é levado a culpá-las, a persegui-las. E Deus os chama para uma fé adulta, meus irmãos, equilibrada, pautada na palavra. É para a liberdade que Cristo nos chama, é o que Paulo está falando. E é sobre essa realidade, com muito amor, eu falo sobre isso com muito amor, porque é o sentimento de Paulo. O que Paulo está trabalhando? Porque Paulo, mesmo perplexo, mesmo decepcionado, ele trabalha essa mesma verdade de forma devagar. Ele vai trabalhando 4 capítulos, trabalhando, destrinchando. Ele fala para pessoas que talvez viveram uma vida inteira de legalismo. E a gente precisa do choque de realidade. A gente precisa do choque de realidade do Evangelho. Mas com isso também é um processo gradual. E é por isso que Paulo repete esse conceito. Ele repete. Quantos domingos a gente está falando sobre justificação pela fé, meus irmãos? A gente poderia simplesmente falar, não, pastor, a gente entendeu, justificação pela fé. É pela fé, não é por obras. Legal, pastor. Próximo assunto, por favor. Não é simplesmente assim, porque é algo que fica enraizado, que facilmente a gente se pega nisso e a gente não percebe. E isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos tira do conforto e nos dá uma nova vida. O Evangelho nos traz a boa notícia de que não há nada que você possa fazer para receber aquilo que te é dado gratuitamente, por favor, imerecido. E isso é libertador, meus irmãos. E isso é libertador. Assim como Jesus fala para Nicodemos, aquele que se fazia merecer por todo o seu bom proceder. Quando pergunta para Jesus como que ele poderia entrar nesse reino. E Jesus deixa claro que é somente por meio do novo nascimento. Daquele que é gerado pelo próprio Deus. É pela graça que somos gerados. É pela graça que vivemos para Deus. Sem essa graça, meus irmãos, a gente nem conseguiria chegar a Deus e a gente nem conseguiria permanecer nele. E Paulo continua nos seguintes versículos, no 24, diz, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças, uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. E aqui Paulo faz a comparação de Agar com o Monte Sinai. Ele usa essa história e faz um tipo de comparação, um exemplo, Agar representando a antiga configuração da aliança. Essa é Agar, que gera filhos para a escravidão, que aqui aponta para o que o homem consegue gerar com seu próprio esforço, como Ismael, que foi gerado pelo próprio desejo e esforço de Abraão e Sara de receber o que Deus tinha prometido. A tentativa do homem de ganhar o favor de Deus. A tentativa legalista da qual Paulo avisa os Gálatas. É a mesma coisa. Em contraste com a tentativa humana de não conseguir chegar a Deus, se encontra o próprio Deus, que vem ao nosso encontro em meio à nossa incapacidade, a essa incapacidade. Deus é o protagonista da história e não Abraão. Deus é o protagonista. O exemplo de Paulo é perfeito, porque Abraão é o grande pai da fé, né? De quem os Gálatas anseiam tanto ser filhos.
Mas ele somente foi capaz de gerar um filho para a escravidão, enquanto Deus lhe deu o filho da promessa, numa circunstância impossível para humanos. E essa é a lógica de Deus, essa é a lógica do reino. E assim ele faz conosco, onde era impossível haver reconciliação, ele fez o impossível ao nos entregar o seu Filho, o próprio Deus encarnado, para viver conosco, para morrer por nós e ressuscitar. E essa é a lógica do reino. E é aqui onde nós erramos, uma e outra vez. Deus intervém na história ao chamar Abrão, e lhe promete que faria paz de nações, para a bênção de todas as famílias, correto? Deus faz isso. Deus dirige a história, ou seja, Deus dirige a história e nos chama para participarmos daquilo que Ele está fazendo. Por quê? Pelo seu amor e pela sua graça, simplesmente. Mas a gente deve entender que no fim de tudo, é para que Deus seja glorificado e a sua vontade seja realizada. Deus chamou Abraão, não simplesmente porque quisesse abençoar Abraão, tipo uma ação social com Abraão. Deus olha Abraão e fala, olha, tadinho, vamos ajudar ele. Não é isso. Ele chama Abraão porque ele está fazendo algo na história da humanidade em direção, em prol do seu reino. A história da redenção é o que ele está fazendo. E isso, consequentemente, é bênção para as nações. E isso é bênção para as nações. Mas Abraão, pela impaciência, pelo medo, pela vergonha de ter como nome, o nome dele era pai de multidões, pai de uma grande nação, que não tinha filhos. Ele é tentado a agir em prol do seu próprio reino. As suas ações o levam a gerar escravidão para o seu próprio reino. Por qual razão você acha que Deus nos chamou? Não porque fôssemos bons ou tivéssemos algo a oferecer. Definitivamente não. E Ele, na verdade, nos chama para participarmos com Ele na história da redenção, que Ele mesmo escreveu. E nessa história, nossa vida é para deixar evidente que Ele é o protagonista. E nós vivemos gratos por poder participar dessa história. E saber que também Deus nos chamou para celebrar eternamente com Ele, desfecho dessa história. Por isso o nosso papel é apontar para Ele. É fazer com que Ele seja glorificado. A razão de Deus dizer na palavra que nós não devemos dar lugar ao pecado, não é simplesmente porque Ele fica triste quando a gente erra. Não é só porque Ele acha ruim que você faça alguma coisa ruim. Não é só por isso, ele ficou chateado porque eu menti. Desculpa, Deus. Não é por isso. É porque Ele, como Rei de tudo que existe, Ele te santifica para que você aponte para o reino. É para isso que Ele te chama, para que você aponte para o reino. E nós queremos apontar para o nosso reino. E aí nós começamos a errar. Aí nós começamos a fracassar. Apontamos para aquilo que nos glorifica, aquilo que é bom para nós, para a nossa história. E a gente torna o pecado em algo simplesmente imoral. Procuramos criar regras, estratégias, histórias para nos manter longe do pecado, mas é pela razão equivocada. Nós buscamos nos santificar, muitas vezes para barganhar com Deus. Se eu pecar, a gente pensa, se eu pecar, Deus não vai me abençoar. Se eu pecar, Deus não vai abrir aquela porta que eu estou precisando. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Nossa, amanhã, né? Então hoje eu vou tentar me manter mais de boa, porque vai que se eu pecar hoje, amanhã, Deus... na hora... Aí na hora você comete um erro, no dia seguinte cancela a reunião. Foi por isso, tenho certeza. Deus fechou a porta. Eu tinha que ter me mantido santo. E isso é uma forma de pensar legalista. Isso é uma forma de pensar legalista, quer você goste ou não.
Nós não somos chamados como filhos para vivermos como escravos, que obedecem ao Senhor, ao seu Senhor, para poder ganhar alguma coisa com isso. Como filhos da Jerusalém celestial, nós já somos herdeiros daquilo que o Pai conquistou. E por isso a gente vive para apontar para aquilo que Ele está fazendo na história. Paulo continua, versículo 27. Alegre-se, ô estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. E aqui Paulo usa o trecho de Isaías 54, no contexto de exílio de Israel. No momento onde o sentimento do povo era de fracasso. Um povo derrotado, sem perspectiva alguma, escravizados, frente a uma nação imponente que tinha conquistado eles. Mas aqui esse é o tipo de contexto onde a lógica do reino começa a se encaixar. Onde a nossa perspectiva humana parece apontar para a desgraça, para a impossibilidade. Não, aqui Deus não tem como fazer algo com isso. É impossível Deus agir aqui. Aqui não tem solução. Deus procura deixar claro que a gente está olhando para o lugar errado. Tim Keller escreve que a profecia de Isaías se reporta a Gênesis 16, a história de Abraão, Sara e Agar. Quando Deus olha para duas mulheres, uma bela e fértil, e outra estéril, velha. E Deus escolhe amar, escolhe salvar o mundo através da estéril. Isso não faz sentido, humanamente. Essa é a lógica do reino. Ela subverte o que a gente acha que deve acontecer, ou como as coisas devem acontecer. E por meio dessa mulher, futuramente, nasceria outro filho. Por meio de uma mulher mais improvável ainda. Uma virgem, nasceria o Cristo, meus irmãos, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Isso é incrível. Isso não faz sentido. Versículo 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. E Paulo aqui deixa claro aos Gálatas que eles são filhos da estéril. Eles são filhos da estéril. E no momento que eles creem que a salvação pode ser pelas obras, por aquilo que eles fazem, implica, na verdade, que eles são filhos daquela que era fértil. Paulo fala, vocês são filhos de Sara, mas como vocês estão vivendo, parece que vocês são filhos de Agar. Vocês são filhos de Abraão, só que da escrava. E o evangelho é para aqueles que são fracassados. O evangelho é para aqueles que são desiludidos. Aqueles que não têm mais forças. Aqueles que não conseguem produzir nada. Aqueles que estão cansados de tentar. Mas que se rendem diante da cruz. Para aqueles cujo valor não vem daquilo que eles conseguem produzir. Pelos seus filhos, pelo como seus filhos estão, pelo dinheiro que eles fazem, pelos amigos que eles têm, pelas conexões, pelo seu trabalho. O seu valor, sabe de onde vem o seu valor? O seu valor vem de você ser filho. Esse é o seu valor. Esse é o seu único valor. Você é filho de Deus. Se você se gloria de outra coisa diante de Deus, você não está no lugar certo. Você não está apontando para Deus. E aqui Paulo continua no versículo 29. Como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. E Paulo diz agora algo que aconteceu com Isaac. Ismael, vemos no texto bíblico que teve momentos onde Ismael zombava
de Isaac. É como se fosse aquela inveja, né? Ismael, até Isaac nascer, ele estava no lugar, nossa, me dei bem, hein? Se dei bem. Sou escravo, mas eu vou ser herdeiro dessas imensas riquezas. Nossa, Deus é bom. Você... Aí nasce Isaac. E aí Ismael, eita, acho que vou continuar sendo escravo. E é algo que acontece com Isaac, e é algo que acontecia nos tempos antigos, está acontecendo enquanto Paulo está escrevendo, acontece na história da igreja, acontece até hoje. Os legalistas sempre vão perseguir os filhos de Deus, que procuram viver em liberdade. Essa é uma realidade que Paulo está trazendo. Aquele que deseja viver segundo as obras, segundo o que pode oferecer a Deus, sempre vai perseguir aquele que procura viver em liberdade diante de Deus, naquilo que Cristo conquistou. E no capítulo 5 a gente vai ver como viver essa liberdade nesse próximo capítulo. Mas essa liberdade significa viver pela graça e sempre será alvo de perseguição do legalista. Os meus pais, como vocês bem sabem, que eu sempre conto, eu sempre puxo sardinha para eles. Podia contar muitas histórias, mas sempre lembro de histórias com eles. Eles são minha maior referência do que significa ser cristão, do que significa ser. E tem uma história, tem muitas histórias, mas lembrando dessa história em relação a como aqueles que procuram viver em liberdade diante de Deus são perseguidos, lembrei de uma história onde meus pais foram perseguidos na Espanha, quando eram missionários lá. E depois de 8 anos de trabalho missionário na Espanha, um amigo de meu pai, que também era missionário lá, ele denunciou o meu pai, os meus pais, no presbitério aqui no Brasil, por conta de bater palmas no culto e por ter contato com outras igrejas pentecostais na Espanha. Porque, claro, a Espanha tem menos de 1% de cristãos na Espanha, então não tem outras igrejas na Espanha. Só tinha a nossa presbiteriana no sul da Espanha inteira. E o meu pai foi denunciado por práticas pentecostais. E eles perderam quase 100% do seu sustento financeiro no seguinte mês, por causa dessa denúncia. E eles ficaram 2 anos sem receber o sustento financeiro das igrejas. E foi um tempo que eu vi meu pai trabalhar como vendedor de seguros porta a porta. Ele trabalhou como guarda noturno. Minha mãe, ele só tinha faculdade, só tinha o ensino teológico, né, JMC, em São Paulo. Minha mãe trabalhou também como assistente social. Minha mãe vendia coxinha também. Imagina vender coxinha na Espanha. O espanhol não conhece o coxinha. Eu tinha que ensinar para as pessoas como fazer coxinha. E isso enquanto eles mantinham o trabalho missionário. Também levantar a obra que estava acontecendo lá, pregar o evangelho. E foi nesse contexto que eu contei aquela história, naquele outro sermão, da história do PlayStation 2 que a gente ganhou no Natal. Foi assim, um momento extraordinário. E foi num contexto onde passamos forte aperto, onde meus pais sofreram perseguição por causa disso. Mas mesmo frente a essa perseguição, e outras no decorrer dos anos, eu nunca os vi abatidos. Eu nunca os vi abatidos. Eu nunca os vi duvidarem daquilo que Deus tinha chamado eles para fazer, que era agir em prol do reino. Porque eles sabiam, e eles sempre me deixaram isso muito claro, que não era pela habilidade deles que eles estavam lá, não era pelo que eles poderiam fazer, mas era porque Deus os tinha chamado e Deus os mandou para lá. Eles tinham que ficar lá. Assim como Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos, os estéreis, os inúteis, eles têm motivo de grande alegria, pois são esses que Deus chama para fazer o que Ele deseja fazer na história da redenção.
Desses é o reino de Deus. Esses são herdeiros, esses são filhos da livre, esses são filhos de Sara. E Paulo aqui, em direção ao final, no versículo 30, que diz, mas que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. E aqui fica claro que Paulo fala aos Gálatas que eles precisam tomar uma decisão. Não dá para andar nos dois lados ao mesmo tempo. Não dá, meus irmãos. Ou você é filho da escrava, ou você é filho da livre. Ou é por obras, ou é pela graça. Não tem um meio termo. Ou você foi alcançado por ser bom, ou porque ele é bom. Os que recebem a recompensa são os herdeiros, não são os escravos. E diante de tudo isso que Paulo escreve, até aqui ele exemplifica com paciência, com franqueza, e ele conclui no versículo 31, portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E é isso o que define a nossa identidade em Cristo. É isso que nos define. Nós somos filhos livres. Nós somos filhos herdeiros. Diante de Cristo, nós somos justificados. Não pelas nossas obras, meus irmãos. Entendam isso. Mas pela graça soberana de Deus. Que age a despeito do que a gente pode fazer. Não viva como filho buscando o amor do Pai. Não pense que você vai perder esse amor do Pai. Se Ele te ama, se você é filho, você nunca vai deixar de ser filho. Se você foi gerado por Deus, Deus nunca vai te desgerar. Esse amor já te foi dado de forma gratuita. Já te foi dado de forma gratuita. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida, como filhos livres, é para apontar para o reino de Deus. É para apontar para o nosso rei. E não é para apontar para o nosso próprio reino. Não é para apontar para o nosso reino. Para que reino você tem apontado no seu dia a dia? Quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas veem? Para quem você tem vivido? Quem é dono da sua vida? Gostaria de convidar a equipe de louvor para cantar a música que nós cantamos no início. Toma o teu lugar. E gostaria que a igreja abaixasse sua fronte para meditarmos sobre essa canção. E logo depois oraremos. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador de todo o universo, graças damos por tudo que temos recebido, graças pelo dia de hoje, por comemorarmos a Tua ressurreição. Senhor, sê conosco, abençoa todos os irmãos dessa igreja, de todas as igrejas pelo mundo que louvam o Teu nome. Sê com aqueles que estão enfrentando dificuldades, doenças, dá a eles força, Senhor. Nos enche de regozijo dia a dia, por amor ao Seu nome. Em nome do Teu Filho Jesus, agradecemos tudo que temos recebido. Amém.